Olá, meus amados e amadas, espero que seja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o advogado e as atividades privativas da advocacia. O advogado, que segundo o artigo 133 da Constituição, é indispensável à administração da justiça. As atividades da advocacia são restritas àqueles inscritos nos quadros da OAB e se dividem em atividades judiciais e atividades extrajudiciais. As atividades judiciais compreendem a postulação nos órgãos do judiciário e nos juizados especiais. As atividades extrajudiciais, por sua vez, compreendem a assessoria, a consultoria e a direção jurídica, bem como visar atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas. Lembrando que, segundo previsão do Regulamento Geral da OAB e do Estatuto da Advocacia, não será necessário que o advogado vise atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas se essas se referirem a microempresa e empresa de pequeno porte. Uma outra observação importante de ser feita não pode o advogado vinculado à junta comercial ou algum outro órgão a ela vinculado visar atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas da mesma unidade da federação. Isso é extremamente importante que vocês guardem. Guardem uma coisa que é muito importante. Para essas atividades extrajudiciais, será sempre indispensável a presença do advogado. Ou seja, para as funções de consultoria, assessoria, direção jurídica, visar atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas que não sejam microempresas ou empresas de pequeno porte, será sempre indispensável a figura do advogado. Sempre. O que não acontece para as atividades judiciais. Peraí, Daniele. Você acabou de nos dizer que o artigo 133 da Constituição prevê que o advogado é indispensável à administração da justiça. E agora você está me dizendo que nas atividades judiciais esse advogado pode ser dispensado? Sim, é isso mesmo. Em algumas situações excepcionais, o legislador trouxe a dispensabilidade do advogado. Vocês querem ver um exemplo? Alguns exemplos? Nos juizados especiais cíveis, em primeira instância, a depender do valor da causa, esse advogado pode ser dispensado e a própria parte pode buscar o setor de atermação e postular ali a sua pretensão. Então, nos juizados especiais cíveis estaduais, esse valor é até 20 salários mínimos. E nos juizados especiais cíveis federais, até 60 salários mínimos. Lembrando que, já em segunda instância, ou seja, em grau recursal, a indispensabilidade do advogado prevalece, ok? E nos juizados especiais criminais, aí sim, a indispensabilidade também prevalece. Para postulação de habeas corpus, independentemente da instância ou do tribunal, também é dispensada a presença do advogado. E quanto ao habeas corpus, é muito recorrente a gente encontrar questões do exame de ordem que diz o seguinte: olha, a dispensabilidade do advogado para a propositura do habeas corpus será só em primeira instância. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso, gente. Porque essa vedação de instância é lá nos juizados especiais. Aqui, para o HC, é independentemente da instância ou do tribunal. Pode ser, inclusive, no STF. Será dispensada a presença do advogado. Então, não confundam a hipótese do HC, do habeas corpus, que dispensa o advogado em qualquer instância ou tribunal, com os juizados especiais, que aí é somente em primeira instância que esse advogado é dispensado.
O artigo 19 da Lei Maria da Penha também prevê a dispensabilidade do advogado, e aqui prestem bem atenção, para a postulação de medidas urgentes. Então, quer dizer, nos demais atos processuais será indispensável o advogado. Este apenas é dispensado para as medidas urgentes, e isso também é muito recorrente no exame de ordem. Nas ações de alimentos, a Lei 5478 de 68 também prevê lá no seu artigo 2º a possibilidade da parte buscar a tutela jurisdicional sem advogado. Neste caso, o que vai acontecer? A parte busca o judiciário e o juiz nomeará um advogado para representar aquela parte em juízo, mas a parte pode buscar o judiciário sem advogado para postular aquilo que ela deseja. Na Justiça do Trabalho, nós temos o conhecido jus postulandi, que é aquela possibilidade da própria parte buscar a Justiça do Trabalho para resolver aquela sua pretensão. Mas o jus postulandi, por sua vez, tem exceções. E as exceções estão previstas na súmula 425 do TST, que são para postulação de mandado de segurança, ação rescisória, ação cautelar e recursos ao TST. Além dessas exceções que são compreendidas na súmula 425, nós também temos uma outra exceção trazida pela reforma trabalhista, que é aquela hipótese de acordo extrajudicial no âmbito da justiça trabalhista. Ou seja, se você está celebrando um acordo extrajudicial, este acordo tem necessariamente que contar com a presença do advogado, porque é uma exceção ao jus postulandi. Esse jus postulandi que hoje é tão mitigado, em razão do processo eletrônico. Outra exceção à indispensabilidade do advogado é no caso de revisão criminal, aquela revisão prevista lá no artigo 623 do Código de Processo Penal. O STJ e o STF também já decidiu que nestes casos de revisão criminal é dispensada a presença do advogado. Bom, feitas essas considerações acerca dessas exceções às atividades judiciais, outra observação muito relevante quando o assunto é atividade da advocacia é a proibição da divulgação da atividade de advogado, da atividade da advocacia vinculada a outros ramos, como, por exemplo, contabilidade, administração e outras atividades. Como assim, Daniela? Eu mesma já vi vários escritórios de advogados com uma plaquinha. Advogado e contabilista. Advogado e administrador de empresas. Pode essa divulgação da advocacia juntamente com essas outras atividades, com esses outros ramos? Não, meus queridos. Não pode haver a divulgação e nem mesmo a execução dos trabalhos de direito da advocacia e desses outros ramos, a contabilidade, dentre outros. Isso por quê, meus amores? Em primeiro lugar, por causa do sigilo que envolve a advocacia. Então, esse sigilo impede que outras atividades sejam realizadas juntamente com a atividade da advocacia. Uma outra questão é a captação de clientela, Porque na medida em que você trabalha a divulgação da atividade da advocacia juntamente com outros ramos, para a legislação você estaria captando indevidamente a clientela. Agora, gente, cá para nós, isso é algo que a gente vê muito acontecer na prática, mas é vedado pelo nosso Estatuto da Advocacia. Daniela, agora me conta uma coisa. Se alguém não inscrito na OAB pratica atos de advocacia próprios da advocacia, o que acontece com esses atos?
meus caros, esses atos são nulos. E são nulos sem prejuízo de outras sanções na esfera civil, na esfera administrativa, na esfera criminal. Por quê? Porque nós temos essa proibição de exercício da atividade da advocacia por pessoas não inscritas. Então, se você não se enquadra nas exceções trazidas pela lei e pratica atos de advogado, próprios de advogado, esses atos são nulos e você poderá se responsabilizar na esfera civil, penal e administrativa. Daniele, e o estagiário? O estagiário, ele pode praticar atos da advocacia? Depende. Se aquele estagiário for regularmente inscrito nos quadros da OAB, sim, ele poderá praticar todos os atos, todos, guardem isso, todos os atos privativos de advogado, desde que, sob a responsabilidade e em conjuntamente com o advogado. Então, vejam bem, o estagiário regularmente inscrito poderá praticar todos os atos privativos do advogado, desde que em conjunto com esse advogado e sob a responsabilidade dele. Recentemente foi muito divulgado uma situação em que um estagiário participou em uma sessão de julgamento de uma sustentação oral. E ele estava ao lado de quem? Ele estava ao lado do respectivo advogado. Ou seja, ele fazia em conjunto aquela sustentação oral e sob a responsabilidade daquele advogado. Nesse caso, sim, o estagiário inscrito pode praticar os atos privativos do advogado. Cabe ainda ressaltar que, em algumas hipóteses, esses estagiários regularmente inscritos poderão praticar atos isoladamente, sem que sejam em conjunto com o advogado, mas sempre sob a responsabilidade do advogado. Quais são esses atos? Os atos de retirada e devolução de autos de processos em cartório, assinando a respectiva baixa ou carga, requerer certidões aos chefes de secretaria de processo em tramitação ou processo findo e ainda assinar petição de juntada de documentos, apenas petição de juntada de documentos. Então, esses atos poderá o estagiário regularmente inscrito fazê-los isoladamente, mas sob a responsabilidade do respectivo advogado. Os demais atos, todos os atos, ele então poderá fazer desde que conjuntamente com o advogado e sob a responsabilidade deste. Encerramos, portanto, a atividade da advocacia e do advogado, ressaltando que vocês deverão sempre recorrer às leituras do Estatuto da OAB, do Regulamento Geral e do Código de Ética. Essas leituras são imprescindíveis para o exame de ordem e, além disso, para o exercício aí da profissão de advogado, tá certo? Grande abraço a vocês e até o nosso próximo encontro.